Fala galera, vocês estão bom? Quem está falando aqui é o professor Charles Oscar, sou auditor fiscal do trabalho, sou também professor de segurança e saúde no trabalho, sou autor aí do curso junto com o colega Anderson Miron, do curso Normas Regulamentadoras para FT. A gente comenta nesse curso mais de 1.400 questões, inclusive questões de 2023, questões inéditas, questões aí da FGV e do CERT, voltados para o próximo concurso para FT. Então, dá um like, compartilha, e quem ainda não comprou o curso, aproveita, viu? Tá aí o curso, um curso bem completo, e ainda a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, certo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de proteção, hierarquia de medidas de proteção. Para isso a gente vai fazer questão. Vamos praticar um pouquinho. Olha essa questão de 2023, tá? Questão do CESP. Segundo os preceitos da legislação de segurança em vigor no Brasil, o uso de equipamento de proteção individual deve ser a primeira medida de segurança adotada. Pessoal, não dá para errar a questão dessa, né? Pelo amor de Deus. EPI é a última medida, é a última barreira, é sistema precário, não cai nessa ladainha da banca. E onde está previsto isso, professor, que EPI é a última medida? Em vários NRs. Uma delas, em que lista as hierarquias das medidas de proteção, é a NR1. E a gente vê aqui agora. Olha só, o que a norma prevê? A empresa deve implementar medidas de proteção seguindo uma hierarquia. Ela não pode colocar as medidas da cabeça dela. Vou colocar EPI, vou colocar medida administrativa. Não, ela tem que seguir uma hierarquia, certo? E a primeira medida a ser adotada, o que a norma prevê? Vou eliminar o risco. Se você tem numa indústria o risco ruído, qual que é o ideal? Eliminar o ruído. Aí você nem precisa de pensar em outras medidas, porque se não tem ruído. Só que muitas vezes isso não vai ser possível do ponto de vista técnico. Imagine, por exemplo, uma indústria que tem vários maquinários. Se você tira todo o maquinário dela, você eliminou o ruído? Sim, beleza. Mas você também acabou com a produção da empresa. Aí não vai ter emprego, aí não vai ter sentido nenhum. O que a gente está conversando. Então, se não for possível eliminar o risco, a norma elenca outras medidas. Qual é a primeira medida? Primeira medida é medida de proteção coletiva, tá? Para minimizar a exposição ao risco daquele trabalhador. Mas, professor, pode ser que não seja possível a medida de proteção coletiva. Se não for possível, uma outra possibilidade é medida de administração ou de organização do trabalho. E, por fim, como uma medida subsidiária, a gente tem o uso do EPI. Vamos exemplificar isso para ficar bem claro e você não errar na prova? Olha só, você passou para FT, está todo contente e na sua primeira auditoria você vai lá fiscalizar uma indústria. Chega lá, tem um ruído enorme, mal você consegue conversar com os trabalhadores e olha o tanto de maquinário que tem essa empresa. O ruído provém, no caso, desse maquinário. Nesse caso, seria inviável tecnicamente eliminar o risco, que é a opção ideal. Se não for possível eliminar o risco, o que a gente tem que pensar? Medidas de proteção coletiva. Então, um exemplo de medida de proteção coletiva, eu coloquei aqui a sigla EPC, porque FGV e CESP usam essa sigla na sua prova para se referir a equipamentos de proteção coletiva ou medidas de proteção coletiva. Então, uma possibilidade seria o enclausuramento daquele maquinário. Por exemplo, você chegou lá na empresa e quando você foi fiscalizar a primeira vez, você pegou a avaliação quantitativa, estava dando 100 decibéis. Aí você foi lá, como auditor, notificou a empresa para melhorar aquilo. Só que a empresa colocou a medida de proteção coletiva, só que mesmo assim está dando, por exemplo, 90 decibéis, que está ainda acima do limite de tolerância. Aí a empresa vai ter que adotar outras medidas complementares àquela medida de proteção coletiva, como, por exemplo, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Quer um exemplo? Imagine que o operador da máquina ele fica 8 horas bem próximo dela, fazendo o que tem que fazer, operando ela. E uma forma de você minimizar essa exposição é você fazer o revezamento.
Ou seja, esse trabalhador, em vez de ficar 8 horas exposto ao ruído, será que tem como ele ficar 4 em outro setor ou em outra atividade onde o ruído é menor? Se for possível, ótimo. Essa é um típico exemplo de medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Aí, mesmo com essa medida, se ainda for necessário uma medida de controle, aí sim a gente vai pensar no protetor auricular, que seria o EPI para proteção contra o agente físico ruído. Perfeito? Então vamos ver como que a ESAF cobrou isso no concurso para auditor fiscal do trabalho. Olha que questão linda. ESAF 2010 AFT. Considera-se precário o sistema de gestão baseado em EPI, dado que tais dispositivos só devem ser utilizados quando comprovado pelo empregador a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou ainda em caráter complementar ou emergencial e mesmo assim, depois de exauridas todas as possíveis medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Olha que questão linda, é isso mesmo. Inclusive o CESP cobrou algo muito parecido, falando de EPI como sistema precário. E a gente fala que é um sistema precário porque depende do trabalhador ficar usando o tempo todo, depende da adaptação do trabalhador ao EPI. E é só lembrar, quem na pandemia conseguia ficar 8 horas por dia com aquela máscara? Então, quando você impõe o uso do EPI, você está falando para o trabalhador ficar, às vezes, 8 horas com capacete, com protetor auricular, com óculos. Isso tudo acaba sendo desconfortável. Por isso, o EPI deve ser pensado como uma última opção. E lembrando um detalhe, a inviabilidade da opção de medida de proteção coletiva deve ser técnica. A empresa não pode simplesmente falar: ô auditor, eu tenho dinheiro para comprar protetor auricular, mas não tem dinheiro para fazer enclausuramento. Não. O que a norma fala é uma inviabilidade técnica, ou seja, eu não consigo, por exemplo, fazer um enclausuramento daquela máquina, senão eu vou dificultar meu processo produtivo, algo do tipo, tá? Não deve ser aceito como justificativa ou desculpa a inviabilidade financeira. Logo, a questão está corretíssima conforme a legislação. Então, a gente finaliza aqui. Curte o vídeo, dê seu like, compartilha e quem ainda não adquiriu o seu curso de normas regulamentadoras para a AFT, aproveita, tá ok? Pessoal, então fica assim, fiquem com Deus, forte abraço, até mais.